Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Vamos começar nosso estudo com a nossa prece. Então, convido a todos para fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente nesta plataforma para aprendermos e estudarmos um pouquinho mais as lições que nos é deixada por nosso querido André Luiz, através de nosso querido Chico. Assim, pedimos a permissão aos mentores deste grupo para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, a gente, essa noite vai dar continuação ao livro Obreiros da Vida Eterna, e a gente está no capítulo 9, que é intitulado Louvor e Gratidão. Eu vou fazer o share aqui do livro. Aumentar um pouquinho. Então, vocês pararam aqui, desculpa, semana passada, aqui nesse Ambo choraram enternecedoradamente. Que palavra grande. Mas só para fazer um registro, um resumo, esse capítulo, Louvor e Gratidão, ele registra como encarnados em desdobramento espiritual por meio do sono são recebidos na casa transitória quando vão ao encontro de parentes desencarnados. E ele também fala sobre um raro fenômeno de um espírito desencarnado, que é a Luciana. Ela de psicofonia para um outro espírito que também desencarnado, mas num plano mais elevado, que é a Letícia, poder se comunicar com o filho dela, que é o Gotuso, né? E também, não só com o filho, mas também com a Assembleia de Trabalhadores, junto com André Luiz, e outros espíritos também trabalhadores dessa casa transitória. Então, é isso que esse capítulo tá aqui nos levando. Então, se a gente continuar por aqui, eu não sei se alguém quer ler. Eu posso ler. Obrigada, Thaís. Nada. Vou começar. Em seguida, Letícia restituiu a Nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nessa instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos, falou Zenóbia sensibilizada. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos, de bom grado, tudo quanto esteja ao nosso alcance, para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele, em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, e então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo,
elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece, na paz do Senhor. A diretora pronunciou enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Se eu puder só fazer uma observação aqui, pessoal, deixa eu só é que eu lembrei que a gente leu na semana passada, só para esclarecer para vocês, que a Letícia, que é a mãe do Gotuso, ela trouxe, durante essa sessão de prece, ela trouxe uma pessoa que está encarnada para receber, para ter um contato com o Gotuso. E essa pessoa é a mulher, a viúva dele, que estava encarnada, e veio receber o perdão dele. E aí a mãe do Gotuso falou para ele que ele precisava perdoá-la, porque ela casou novamente com a pessoa que foi o adversário dele quando ele estava vivo, e ele tinha uma mágoa muito grande por causa disso. Então ele precisou perdoá-la, e ela faltava muito isso nela, ela sentia muito essa culpa dentro do coração dela. E aí, então, a mãe do Gotuso confirmou que ele ia reencarnar como neto da esposa e do marido, que é o adversário dele. Então, nessa situação, a Letícia, a mãe dele, explicou para ele que ele iria receber os carinhos do avô, então, para eles poderem se ajustar nessa parte, e dos dois que estavam desajustados, né, por serem adversários, eles precisavam ajustar esse relacionamento entre eles. Então, ele ia vir como avô, como neto da esposa, da viúva, vamos dizer, e do adversário. E assim iria ser a nova encarnação dele. E ela veio, então, explicar para ele que era esse o plano e se ele aceitava. E para isso, para ele aceitar, ele precisava perdoar a esposa. Então, foi tudo isso que aconteceu nesse capítulo passado. Foi muito emocionante. A gente leu, eu até chorei a semana passada quando a gente estava lendo, que realmente foi muita, muita emoção mesmo, toda o desenrolar da história e da explicação deles. Era só isso que eu queria falar para vocês entenderem o que aconteceu e por que a Letícia, que é a mãe, veio de uma colônia mais elevada, né, para fazer esse intercâmbio e para trazer todas essas informações e para preparar o lar para receber o filho que vai reencarnar, o Gotuso que vai reencarnar como neto. E pelo que a gente entendeu, ele iria reencarnar filho de um coração, que ele ia ser filho de uma pessoa que era um coração que era muito ligado ao dele. Então, a gente presumiu, pela explicação que foi dada, que ele vai ser filho de um filho dele, vamos dizer assim, né? Vai ser neto da esposa, então, provavelmente, vai ser filho de um filho dele, ou de uma filha dele, enfim. E foi isso que a gente entendeu. Mas era só isso que eu queria explicar sobre o que a gente leu semana passada. Maravilha. Obrigada, Ariane. Leandro? Não, só quero dizer que realmente o estudo da semana passada foi bastante emocionante e que para aqueles que não puderam acompanhar ou que perderam, o estudo da semana passada já está disponível no nosso canal do YouTube. É a parte 3 do capítulo 9, Louvor e Gratidão, se não me engano, o título desse capítulo. Louvor e Gratidão. Tá, obrigada, Lê. Mais alguém quer comentar? Desculpa. Pode continuar, Thaís. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando-o maternalmente. Ó, minha venerável irmã, disse ele enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus.
Regozijemo-nos gozoso, respondeu a interlocutora, e louvemos o Pai, que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, concluiu. Também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Capítulo 10, Fogo Purificador. Então a gente fecha aí o capítulo 9, né? Com esse resumo aí que a Ariane deu. Obrigada, Ariane. E depois, quem quiser assistir o que foi estudado, está lá no YouTube. Né? Então vamos lá, capítulo 10, Thaís, por favor. Fogo Purificador. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Seguiu gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou. As instituições socorristas como essa podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração continuou. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado, somente agora, começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do planeta grosseiro em que situa, temporariamente, a personalidade. Como você não ignora as descargas elétricas do átomo elétrico em nossa esfera de ação, ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. A evidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondente a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas, nas zonas de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada. Vamos parar aqui só rapidinho, Thaís, antes de continuar, para a gente não perder aqui o... Quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar?
Eu achei muito interessante que agora ele está fazendo aí ele está nos colocando, antes de desenvolver aí o que ele vai estar falando neste capítulo, mas ele está colocando as nossas limitações quando no corpo material, né? Então, ele coloca aí as nossas limitações dos sentidos, que não temos muito, e do que temos, que não usamos completamente. Ele dá o exemplo das cores, dos sons, a gente tem várias evidências hoje em dia, coisas até bobas, às vezes a gente tem aqueles apitos de cachorro que só o cachorro ouve o som e a gente não ouve nada, para aí já se percebe como há coisas que há sons e pode-se imaginar cores e outras coisas que existem, mas que nós não vemos, não é? E ele fala ali dos estudos dos átomos e coisas que a gente ainda nem tem uma noção real, né, da nossa capacidade e das coisas que existem, mas que nós ainda somos muito limitados com os sentidos que nós temos devido a essa matéria densa que é o nosso corpo, né? Então, achei bastante interessante e acho que é uma coisa que ajuda muito se a gente parar para pensar e refletir sobre a nossa existência, sobre as nossas limitações, sobre a grandeza do universo, a grandeza de Deus, né? Para a gente também poder expandir um pouco mais a nossa consciência, estar mais aberto a realidades que talvez nós não consigamos ver, mas que existe evidências, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou continuamos. Então vamos lá, Thaís, por favor. Continua? Por favor. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu amavelmente e acentuou. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia às observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação de energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar meu cérebro, atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou minha atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à própria modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocadamente os serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, e quando me entregava a transportes admirativos diante de maquinária complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar o maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia paternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais, como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circulando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa,
colocava-nos ao corrente de trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Como nós asseguraremos, porém, dessa renovação? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de trevas que lhes cercam a mente endurecida do crime. O esclarecimento era bastante significativo. Olá, com licença. Alguém falou Achei alguma muito aí, assim, eu falei que é o José. Desculpa. Desculpa, Thaís. Nada, imagina. Desculpa, então. Poderia voltar um pouquinho, esse último parágrafo, Thaís? Temos duas Thaíses. Claro. Não, é esse aí, os sofredores já modificados. Isso. Suba mais um pouco. Aí. Isso aí. Posso repetir, então? Eu achei bem legal aqui. Não, eu achei bem legal. Você quer comentar? Ela falou que. Eu queria comentar um pouquinho. Eu achei bem legal aqui, ó. Apresentaram círculos luminosos, características em torno de si mesmo, né? É aquele negócio, né? Quando você tá no plano espiritual, você mostra quem é realmente, né? Não tem como esconder, né? Aqui no corpo físico, se você mente, ninguém vai saber. Ninguém conhece o seu coração, né? Só Deus. Mas no mundo espiritual, essa máscara cai e você realmente mostra quem realmente é. Isso me lembrou um filme Stardust, é um filme antigo, muito legal, recomendo. E aí tinha uma personagem nesse filme aí que, quando ela ficava muito feliz, o corpo inteiro dela brilhava. Era bem legal. Então a pessoa, ela mostrava quem ela realmente era, assim, quando ela estava muito triste ou com raiva, o brilho não se mostrava, mas quando ela estava feliz, ela brilhava como uma estrela. Então é bem interessante esse parágrafo que você leu, Thaís, aí eu queria só comentar. Ótimo. Obrigada, José. Realmente, né, é aquilo que a gente fala, né, não dá para ter máscaras no plano espiritual, né? Fica ali, como você falou, fica ali tudo realmente muito exposto. Aqui a gente consegue colocar máscaras e pretende estar feliz ou estar triste ou mente, e realmente só Deus sabe aquilo que passa no nosso coração, né? Mas no plano espiritual não tem como colocar máscaras, não. E uma coisa que eu achei interessante também é o preparo, né, que eles fazem para poder ter certeza que só entra, né, digamos assim, os que realmente estão prontos e querem de coração, né, fazer essa transição, né? Então é bem interessante como é que é o preparo, como é que o cuidado é constante, né, tanto nesse plano quanto no outro plano. Então achei essa parte bem bacana também. Então, Continua? Sim, por favor. Então, esclarecimento. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através do jogo brilhante da palavra. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho, quando o indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu.
clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na costa, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali, o contrário, a tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso das passagens dos desintegradores, explicou-nos solícitos. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Desculpa, eu acho que eu perdi ali. Tá? O ambiente vai ser atacado? É isso? O que é? O que é essas faíscas? Deixa eu ver aqui, peraí. Pelo que eu entendi, são as correntes eletromagnéticas, não são? Que estão das pessoas Que é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores. Foi. O que são os desintegradores? São espíritos? Bom, o nome do capítulo é Fogo Purificador, né? Então ele aqui está falando dessa tormenta de fogo. Então eu acredito que essa energia aí, esse fogo que ele fala, é alguma coisa para purificar. Ele não explicou ainda, né? Ainda não. Mas o capítulo é Fogo Purificador. Então, pelo nome do capítulo, eu estou assim tentando pensar se é uma coisa que vai estar purificando ali aquele ambiente para a passagem daqueles que realmente estão prontos, né, para receber ajuda, que querem receber ajuda. O Leandro levantou a mão, vamos ver se ele entendeu diferente. Então, eu não sei se é isso, mas no capítulo 8, se eu não me engano, porque como nós sabemos, a casa de Fabiano ela é transitória, né? Então ela se movimenta dentro daquela região que ela está. E, se eu não me engano, Zenóbia, quando eles chegam em uma determinada parte lá dessa região mais grotesca, mais grossa, né, ainda antes de chegar na crosta, para fazer o resgate daqueles irmãos necessitados em sofrimento, ela fala que em algumas ocasiões há uma depuração do ambiente através desse fogo, de um fogo que vem e limpa, né, o ambiente. E quando isso acontece, eles têm que mover a casa transitória de Fabiano, né, para eles não serem também atingidos por essa depuração do ambiente. Então, eu não sei, pode ser que esse fogo etéreo, né, que está falando nesse capítulo, seja focado nessa questão desse fogo purificador do ambiente, que limpa as energias e enfim, ajuda a dar tipo um reset no ambiente para que eles possam continuar o trabalho. Posso estar enganado, mas foi isso que eu relacionei com a leitura do que a Thaís estava lendo e me fez lembrar. É verdade, eu me lembro dessa parte, é quando eles têm que mover a casa realmente para purificar, depurar aquele ambiente das energias pesadas que ficaram ali, né? Não sei se esse é o mesmo fogo, mas realmente eu lembrei dessa parte que você falou. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Peraí que eu acho que eu... Aqui a gente... A distância, não foi? Ali, isso. Vamos ver. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Decorrido alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsito na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que os distribuía em variados setores do serviço esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que, nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções,
muito longe ainda, como notificar-nos da sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sobre nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos eram unânimes em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo ecóreo, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderosas místicas da fé. As ponderações místicas da fé, desculpa, perante o turbilhão escachoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene, os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou: o trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Thaís, só um pouquinho, eu acho que é aquilo mesmo que o Leandro tinha comentado, porque o José perguntou quem eram os passagens dos desintegradores, né? E aqui ele está falando o que é esses desintegradores, qual que é a função deles, né? Quem eles são, né? E ele estava dizendo ali, eles desintegram essa energia, essa matéria, né? Que se amontou no plano ali, só que é invisível para nós, né? Para eles até como espíritos, né? Então ele fala ali, olha, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, e evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. E é por isso, como o Leandro tinha citado, que a casa transitória, já o nome, né, transitória, ela tem que estar mudando de lugar de tempo em tempo para que esses resíduos inferiores possam ser limpados, né? José, quer falar alguma coisa? Assim, sim. Então, a tempestade magnética que está lá é devido aos pensamentos inferiores. Porque essa casa ela é muito próxima da crosta, né? Ela está ali. Então, os desintegradores até que são responsáveis por limpar o ambiente. E é eles, pelo que eu entendi, que geram esse fogo purificador, que limpa. Eles usam desse fogo para limpar, para desintegrar esses resíduos de matéria. Ah, tá. É porque esse nome eu achei feio, né? Desintegrador. Podia ser, sei lá, purificador etérico, né? O fogo é purificador, eles desintegram a matéria mental. E pelo jeito, assim, pelo que a Thaís leu mais dos 2 parágrafos anteriores, essa limpeza afeta, né? Afeta a casa, né? Então, pelo que eu entendi, a casa tem que sair para que os desintegradores façam a limpeza, né? E se eles não saírem, deve dar problema para eles, eu acho. Eles mudam a casa, o socorro ali de lugar. Leandro? Sim, só para fazer uma correlação, que é uma coisa que também que me ocorreu agora, o Dr. Paulo César Frutuoso fala em um dos seus livros, eu não me lembro qual, da questão do quão pesada é a psicosfera do nosso planeta devido a tudo de mal que ainda acontece no nosso planeta e por que a gente ainda é um planeta de tribulações, né? Provas e expiações, por causa da devida a psicosfera do planeta, né? Porque se a gente for pensar no tanto de suicídios que acontecem no mundo, o tanto de abortos que são feitos, o tanto de, olha, as guerras e a indústria das armas, né? Que fatura trilhões de dólares, né, com o comércio da morte, vamos assim dizer, né? Então a gente imagina, dá para ter uma ideia de quão pesada que é a psicosfera. Aí vem André Luiz e fala que tem que haver uma depuração desse ambiente, né? Talvez não seja do ambiente todo do planeta, né?
penso que essa depuração é localizada. Vamos imaginar que talvez em certos lugares do planeta os focos, né, de psicosfera seja tão mal, tão ruim, que afetem imensamente o plano espiritual, né? Então, por isso, dessa depuração, com certeza e provavelmente localizada, né, de tempos em tempos. Então, achei interessante isso e estava pensando, né, como que tem a ver uma coisa, por exemplo, que André Luiz falou, sei lá, 50, 60 anos atrás, e hoje em dia a gente, através dos nossos estudos e o que os espíritos continuam nos dizendo, né, a gente consegue ver realmente a prova. Eu estava pensando aqui, eu não sei se ele fala em quanto tempo essa depuração acontece, mas seria legal perceber se tem alguma correlação, se essa depuração que acontece no plano espiritual, se é notada de alguma forma na crosta terrestre. Tipo, não sei se nesses específicos locais, se aqui na crosta, por exemplo, resultaria em catástrofes naturais, coisas assim, sabe? Seria interessante. Quem sabe não é a aurora boreal. Seria interessante saber se porque a gente tem de tempo em tempo os desastres naturais, né? Tsunamis, terremotos, enchentes e tanta coisa, né? Seria interessante saber se tem alguma correlação, mas foi só meu pensamento aqui. Vamos continuar? Alguém tem mais alguma? Por favor. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade, mas eu estou feliz de continuar. Pode ser? Tá feliz, então, continua feliz. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar meu coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, confesso que sentia enorme dificuldade para desincumbir-me das obrigações assumidas, em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente do serviço. Desde aquele segundo estampido atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se das derradeiras medidas, com valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo ou organizavam acomodações para as necessidades que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos, onde maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Ondas massivas de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo. O abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitavam às palavras. Avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Ajudai-nos por amor de Deus, suplicavam os menos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Pastou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me, penitenciam-me. Fui pecador, mas espero contar com vosso auxílio para reabilitar-me.
As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana quanto pôde. Fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou espantada, embora discreta: "Oh, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão! Vence-lhe no halo vital deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva." Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia, para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começam a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição, contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação, cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados. Reparava pela expressão de quantos iluminados se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheio às objurgatórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favoráveis à dominação dos verdugos. Inventavam, por isso, alimentar o máximo desprendimento dos apodos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação no minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Emolduravam-lhes a fronte belos círculos de luz, com brilho mais ou menos uniforme. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhes dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos de espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, e lhes abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidos à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente um dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se, assim, às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que a fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também
em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha em sofrimento reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desnovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sobre os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto, em torno, a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrastamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava, ansioso, o sinal de regresso ao interior, tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre em meios de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamos-nos apressadamente. Sorvedores de chamas surgiam próximo e tamanha gritaria se verificava. Em derredor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. A aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, põe em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. As acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as partes de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Thaís, vamos parar aqui? Vamos. Que a gente só tem mais 5 minutinhos. Aí depois eu vou marcar aqui e a gente continua dali. Bom, alguém quer comentar essa narração do que está acontecendo lá na casa, onde está a casa transitória no momento? Quais foram as impressões que ficou? Alguma observação do que leu e achou interessante? Para mim parece um caos organizado. É isso que eu diria. Ao mesmo tempo que é caos, eu acho que tem uma certa ordem, digamos, de saber quem entra, quem não entra, os que tentam burlar, né? Os próprios trabalhadores que também precisam se manter
concentrados, né? Não deixar isso tudo afetar para me baixar a vibração. Enfim, eu acho que é mais caótico do que se imagina, mas também tem essa organização e a serenidade que a Zenobia mantém de saber que está tudo dando certo, né? Digamos assim. Sim. Eu tenho E eles... uma certa, vamos dizer assim, um certo receio quando eu escuto, quando eu leio coisas assim, porque eu fico vou falar bem a verdade, eu fico com um certo medo de tudo, porque parece que tá tudo tão ruim, sabe? No sentido assim, que o nosso planeta tá tão cheio de maldade e de treva e de dor e de sofrimento e de matéria densa, que às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai sair dessa, sabe? Como é que a gente vai conseguir transitar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Como que vai ser? Porque parece que se há tanto tempo atrás já estava assim, né? Eu falo tanto tempo atrás, não sei, quando o André Luiz ditou esse livro, e parece que as coisas estão piores ainda, sabe? E a gente fica pensando, como é que a gente vai sair dessa, né? E que, às vezes eu escuto, eu leio, e a minha reação honesta é de pavor, para falar a verdade, sabe? Eu falo, meu Deus, isso tudo está acontecendo, por mais que eu fale assim, não, mas o plano espiritual, a espiritualidade está toda trabalhando, né? Então é porque isso aí é um exemplo que o André Luiz está falando de um local que eles foram trabalhar justamente para isso, né? Para auxiliar na ajuda, no socorro de algumas pessoas que já estavam preparados. Por um lado, assim, é reconfortador saber que tem a ajuda, que por pior o local que a pessoa se encontre, quando ela está preparada para receber a ajuda vem de uma maneira ou de outra, de uma hora ou outra, mesmo com todo o mal ao redor, a ajuda chega uma hora ou outra. Então, isso aí dá um certo alívio, né, de saber que essa ajuda chega. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico meio apavorada quando eu leio umas coisas dessas, que eu fico pensando, Senhor, o que vai ser de nós? E eu sei que nós não estamos largados né, assim, ao vento, eu sei, eu entendo, né, a gente confia, né, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, e ele está no leme do nosso planeta, e ele está levando tudo da maneira como deve ser levado. Então a gente precisa, eu sei que precisa acreditar, confiar e trabalhar para a gente melhorar, porque a única maneira da gente melhorar o nosso planeta é começando conosco, porque conforme a gente melhora o nosso pensamento, a gente melhora conforme a gente emana os pensamentos para a crosta, para o nosso planeta, vai melhorando a energia do nosso planeta. E eu sei que é um processo que é inevitável, que é o progresso e a evolução do nosso planeta, e vai acontecer querendo ou não, e é inevitável. Porém, às vezes eu entro meio em pânico, às vezes, quando eu leio umas coisas dessas, e é o meu o meu pensamento honesto, vamos dizer assim, quando eu leio algumas coisas, assim como eu li isso agora, e fiquei pensando em tudo isso acontecendo, às vezes me dá um pânico, gente. Eu não sei se vocês se sentem assim também, ou se sou só eu. Não, eu concordo com você, Ariane, mas eu acho também que tem a beleza da nossa própria consciência de entender o quanto isso nos afeta, né, dessa preocupação, desse medo que eu acho que eu divido com você, mas ao mesmo tempo de saber que, justamente por relatos como esses, que detalhadamente, que vai ficar tudo bem. Eu sei que a gente sabe que vai ficar tudo bem, e eu acho que a gente tá tão a caminho do progresso que a gente não consegue deixar o medo, a gente não pode deixar esse medo tomar conta da gente, senão não faz sentido nada disso. Então, eu acho que esse medo que a gente tem, eu pelo menos falo por mim, é por estar ainda aprendendo e me organizando para progredir, sabe? Então, acho que é por isso que esse medo ainda, para mim, fica tão latente quando
leio relatos desse. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de olhar o copo cheio. Então, é bom saber que vai dar tudo certo. E acho que é um medo natural, né? Porque até o André Luiz, ele colocou ali que ele também estava aflito, ele também estava com medo, né? Ele várias vezes ele colocou ali, em outras palavras, ele não usou a palavra medo, mas ele usou outras palavras ali. Em vários momentos ele se pegou ali aflito, não via a hora daquilo acabar, ele poder sair daquela confusão, porque ele também estava com medo. Então eu acho que é natural, mas ao mesmo tempo a gente viu que aqueles que trabalhavam na casa, porque o André Luiz ele não é trabalhador da casa transitória, ele estava ali de passagem, né? Aprendendo, mas os trabalhadores normais da casa transitória que já passaram por aquilo antes, porque essa casa ela está sempre se movendo, não é a primeira vez que tem esse fogo purificador, ela está sempre, mais uma vez, acho que eles não falaram de quanto em quanto tempo, mas eles têm que transitar, eles têm que sair de um lugar para o outro para ver essa purificação, e os trabalhadores ali, que já estão acostumados com isso, foi aquele caos organizado que a Thais mencionou. Eles já sabiam que tudo ia dar certo. Eles já sabiam que aquilo era preciso, aquela destruição, entre aspas, né? Era preciso para se limpar aquele ambiente, mas tudo ia dar certo, né? Tanto eles como aqueles que eles estavam resgatando, que estavam prontos, não é que os outros estão sendo deixados para lá porque não merecem, mas é porque eles não estavam prontos, mas aqueles que estavam sendo resgatados porque estavam prontos, eles estavam safe, eles estavam bem e que tudo ia dar certo. Mas o André Luiz, como não ainda conhecia aquele trabalho, como ainda não estava ciente de tudo realmente, que ele ainda estava aprendendo como nós, ele ainda expressava essa angústia, esse medo, esse pânico, que é um medo que eu acho que é natural, né? Então, você não está sozinha, Ariane, mas eu acho que é natural, entendeu? E até Divaldo muitas vezes fala que porque que a gente parece que está vendo mais sofrimento, mais desastres, mais coisas ruins acontecendo nessa transformação. E isso me fez pensar um pouco desse fogo purificador, porque agora é um momento aonde as nossas tendências, eu vejo assim que é um momento é uma oportunidade. Claro, não é a última oportunidade, nem é a única, mas é uma oportunidade muito grande para a gente se colocar na posição da onde nós queremos estar daqui a um tempo, né? Então, as nossas tendências ficam mais salientes, a gente fica mais sensitivo, os nossos instintos ou as nossas virtudes, né? E aí as nossas escolhas também, fora espíritos reencarnando e tendo essa oportunidade de vir e se alinharem para poder também progredir com o planeta, porque aquele que não andar com o progresso do planeta vai ficar para trás, aí pegado nesse fogo purificador, ou seja, vai, como os exilados de Capela, vai para um planeta que condiz com a evolução de que está, não é? Porque o planeta não vai parar porque todo mundo não evoluiu, o planeta vai continuar evoluindo e quem está evoluindo junto vai prosseguir com o planeta. E é mais ou menos como eu vi essa casa transitória. Quem está preparado vai junto, quem não está vai ter que ficar ali onde está até chegar o momento deles. Dá medo, é claro, né? Dá medo. Mas vocês falaram e realmente a gente tem que confiar de que vai dar certo, né? Mas eu acho que o medo é completamente natural. Que bom que não é só eu, então. Não, tá todo mundo junto nesse barco, Ariane. Bom, vamos encerrar então, gente. Passou 5 minutinhos aí. Tudo bem? Alguém mais quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Ok. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Então, eu vou fazer. Vamos, então, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus, nosso Pai,
por mais essa oportunidade de estudarmos juntos, de ouvirmos esse relato de nosso querido irmão André Luiz, de percebermos que, mais uma vez, que mesmo quando desencarnamos, a vida continua. Relato este que podemos reconhecer situações muito parecidas aqui na Terra, encarnados, no meio de guerras, no meio de catástrofes naturais. Podemos reconhecer de que, mesmo desencarnado, mesmo deixando essa carne, este corpo, essa roupagem, a vida continua. Vendo também que ninguém é deixado para trás, que ninguém é escolhido, que ninguém é passado na fila, na frente, mas que cada um recebe devido àquilo que está preparado para receber. Estão trazendo para nós essa reflexão do que estamos preparados, cada um de nós, com a sinceridade dos nossos corações. Reflitamos aonde estaríamos dentro da casa transitória, sendo socorridos, ou até mesmo trabalhando, ou do lado de fora, ainda com o coração cheio de amargura, cheio de rancor, e que possamos levar essa reflexão sincera, para que possamos nos ajudar no nosso crescimento, na nossa reforma íntima, para que possamos refletir na importância da nossa reencarnação, na importância das oportunidades que nos é dada neste tempo aqui na Terra, na importância do aprender a amar, a perdoar, a auxiliar os nossos irmãos, a trabalharmos nas nossas virtudes cada vez mais, diluindo as nossas tendências, na importância da nossa vigília para com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. E que no final desses estudos, que seja isso, que nós possamos levar sempre um aprendizado que nos faça refletir e nos auxiliar na nossa reforma, no nosso trabalho interior. Sendo assim, pedimos aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, deste grupo, a permissão para encerrarmos este estudo dessa noite, eternamente gratos pela sua oportunidade. Que assim seja. Amém.